Olá, alunos, olá, alunas, sou o professor Júlio da área de Sociologia e agora iremos discutir o seguinte tema: racismo velado, racismo no Brasil segundo a interpretação do sociólogo Florestan Fernandes. Florestan Fernandes foi um mestre de inúmeros outros sociólogos que vieram na sequência do século XX e que ainda continuam de um modo ou de outro produzindo algumas coisas muito importantes na sociologia brasileira, né? Um dos temas que ele melhor se dedicou foi o tema do racismo no Brasil, né? E diz o Florestan Fernandes que, antes de mais nada, devemos nos reportar a alguns elementos aqui, né, no que diz respeito à formação histórica brasileira. Então, primeiro ponto: o escravismo no Brasil, né, responsável por uma herança social muito negativa, herança na qual o escravo era tratado como um objeto, uma coisa, e que posteriormente à sua libertação não foi integrado à sociedade que então surgia, que se queria republicana e moderna, positivista, né? Além disso, a formação brasileira é marcada por uma economia de origem mercantilista e de extrema dependência às potências europeias, principalmente sua metrópole inicial, que foi Portugal, né? Outra coisinha seriam as influências raciais vindas da Europa, da antropologia, não deveríamos esquecer, né? E que serviram à manutenção do padrão imperialista europeu. O Brasil e suas elites incorporam as teses raciais, buscando justificar a manutenção do negro escravo na sua condição social, né? Diz também Florestan Fernandes: essa sociedade que liberta o negro no final do século XIX não garante a igualdade de oportunidades, ou, dizendo em outras palavras, existe uma ausência de igualdade de oportunidades que vai impactar a pirâmide social brasileira até os dias atuais, né? Florestan também faz uma crítica à importante teoria de Gilberto Freire, um outro sociólogo brasileiro, né? Segundo Gilberto Freire, a formação brasileira, quando faz uma síntese entre o índio, o negro e o branco, promove uma democracia racial, na qual esses três elementos vão construir uma unidade que vai dar o tom da sociedade brasileira, uma sociedade que, em tese, seria mais tolerante com relação à temática racial. Para Florestan Fernandes, esse tipo de tese construída por Gilberto Freire pode trazer problemas de interpretação, né? Porque, segundo Florestan Fernandes, existem elementos que mostram isso aqui, que há uma ausência de conflitos abertos. Porém, isso não indica que não há racismo. E o racismo, muitas vezes, é velado, como diz o nosso título aqui, né? Isso nós notamos em alguns dados estatísticos, como, por exemplo, o nível salarial comparativo entre negros e brancos. Os negros são mais inferiores em termos de ganho e renda. Segundo, saiu uma estatística recente que mostra que o nível, ou melhor, o número de assassinatos cometidos por policiais militares é maior entre a juventude negra do que a juventude branca. Além disso, o grau de escolaridade também do negro, ela possui um nível que não é comparável ao nível do indivíduo branco, né? São, segundo Florestan Fernandes, indícios de que existe um racismo velado. Ele não é aberto, mas ele está posto, né? Diz ele ainda que isso se deve a uma articulação, um capitalismo dependente, como nós dissemos, dependente de uma relação de exclusividade com a sua metrópole e depois com outras potências do centro do capitalismo. E depois, há uma herança do passado escravista que relegou ao negro a posição de inferioridade social, de funções, de direito e de acesso à política, né? Sendo assim, para Florestan, nós temos um racismo velado, né? E que cumpre até o momento, até o século XX, ou, se quisermos, os dias atuais, importante papel na manutenção das desigualdades na sociedade brasileira. É como se nós naturalizássemos a posição do negro nessa sociedade, né? Finalmente, diz o Florestan, existe uma possibilidade de reversão.
né, não necessariamente ocorrerá, mas devemos considerar aqui que uma mudança na estrutura de distribuição de renda, prestígio e poder poderia levar à reversão desse quadro racista de origem. Gente, por hoje é só. Até mais.